Bom, agora vamos iniciar nossa aula de História, na página 11, dia 28/5. Por favor, acompanhe a leitura. As diferentes formas de trabalho no município. Então, olha só, nós vamos ver as diferentes formas de trabalho em um município. Nós temos a área rural e temos a área urbana dentro de um município, certo? Então, nós vamos ver isso agora. Vamos lá. Acompanhe a leitura, porque se eu pedir para passar marca-texto, fica complicado quando você não está acompanhando a leitura. É para ler, não é para ficar olhando para o vídeo, olhando para os lados, é para ler. Vamos lá. Você é na apostila? Apostila, página 11, História. Vamos lá. Apostila, página 11. Sofia Souza, Sara e Enzo. Vamos. Em um município, existem muitas formas de trabalho que podem ser realizadas na área urbana ou na área rural. As atividades variam, pois os habitantes dessas áreas têm algumas necessidades e estilos de vida diferentes uns dos outros. Ou seja, nós vamos ver agora diferentes formas de trabalho no município. Só que dentro de um município eu tenho a área rural e eu tenho a área urbana. Essas atividades não vão ser as mesmas. Por quê? Fecha o microfone aí, por favor, acaso que o cachorrinho está latindo. Por quê? Eu tenho dentro da área rural algumas necessidades. E na área urbana, outras, que podem ser diferentes. Podem ser as mesmas? Podem, mas também podem ser diferentes. Então, por este motivo, as atividades de trabalho, as formas de trabalho também são diferentes, certo? Você tem um escrito em verde aí, ó, o quadrinho é verde e as letras são pretas. Olha lá. Na área rural, a produção de vegetais, a criação de animais e a extração de recursos naturais são as atividades de maior destaque. Nós aprendemos isso em geografia, né? Então, na área rural, a atividade que está em maior destaque, que acontece mais, é o quê? Criação de animais, a extração de recursos naturais e a produção de vegetais, tá? Nesse quadrinho aí, ó, ele é verdinho e as letras estão escritas de preto. Tem uma flor do lado. Depois vocês pintem essa florzinha. Olha que linda. O desenho tá lindo, né, dessa apostila. Apesar de normalmente as mesmas atividades serem realizadas nos municípios, cada local tem uma maneira própria de desenvolver algumas delas. Ou seja, é a mesma coisa nós, como seres humanos. Vocês, cada um tem uma forma de estudar, né? Tem gente que prefere estudar escrevendo o que leu, tem gente que prefere só ler, tem gente que prefere escutar. Cada um tem uma maneira. Tem gente que prefere estudar sozinho. A mesma coisa acontece aqui, ó. Cada local tem uma maneira própria de desenvolver algumas delas. Por exemplo, para produzir hortaliças como alface, alguns agricultores investem em uma técnica que não utiliza o solo, não utiliza a terra, mas apenas nutrientes depositados em canais de água. Em outros municípios, essa produção pode ocorrer de forma diferente, do modo mais tradicional. Olha só essa imagem. Vocês estão vendo que a técnica de... O quê? Lucas, o que você disse? Mas eu tô já no final da página e você não está nem acompanhando a leitura, Lucas. Página 11 de História, Lucas. A Pro falou antes, esperei todo mundo abrir a apostila.
11 de história, vamos lá. Olha essa imagem. Técnica de hidroponia, em que as raízes das plantas são cultivadas apenas na água com nutrientes. Vocês podem observar que está suspensa, é alto. Desculpa, Bran. É alto, olha lá, ó. Então, a raiz da planta não fica no solo, fica apenas lá, ó, na água com nutrientes. É uma nova forma de plantar. Lucas, achou? Tá acompanhando? Sim ou não? Lucas, você está acompanhando? Sim? Então responde. Quando for assim, Lucas, você já tem que me chamar no início. Não deixa para eu continuar a aula sem você estar tá conseguindo acompanhar, não. Sofia Souza, página 11. História. Tá? E do lado, nós temos o alface cultivado no solo e protegido por... Sara, Oi, Sara. posso ir no banheiro? Vai, não demora para não perder a explicação. Tá bom. Então, nós temos aqui, ó, o alface, ele está sendo cultivado no solo, tá? Plantado lá na terra. Só que em cima, vocês podem observar que tem uma cobertura. Olha lá, ó, protegido por estufa. Eles fazem uma cobertura para proteger. Depois entra nesse QR Code aqui, tem um joguinho. Agora que vocês estão, né, em casa, estão usando celular, a maioria, tem como jogar. Então, aqui nós já temos duas maneiras, né? De plantar o alface, certo? Página 12. Sim. Coloquem a data, por favor. Virando página 12, coloca a data. Em outras atividades, podem ser utilizadas técnicas com o objetivo de aumentar a produção e diminuir os impactos ambientais. Ou seja, o que pode acontecer? Eles mudam, às vezes, a forma de plantar para que a produção seja mais rápida, para que cresça e nasça o mais rápido possível para poder retirar aquele produto e vender. E também para diminuir os impactos ambientais. Tem muitas técnicas hoje que ajudam a proteger o ambiente, né? Diminuindo esse impacto ambiental. Certo? Tudo bem até aí, terceiro ano? Tudo bem. Então vamos lá. Agora olha só. Atividades realizadas em litorais. Litorais, praias, em rios e no campo. Para os pescadores, o sucesso no trabalho depende do tipo de peixe, da época do ano, do nível da água ou das fases da lua. Existem diferentes técnicas que são usadas para capturar os peixes. Conheça 2 exemplos, nós vamos conhecer 2. Olha lá que gracinha, o pessoal pescando ali. Pescador no município de Tamandaré, Pernambuco, olha lá. Ele está jogando uma rede, certo? E olha o outro. Nós temos um pescador com um arco e flecha. Ele vai lançar aquela flecha e acertar o peixe dentro da água. Olha a diferença. Professora, Oi. Oi? eu gosto de ver essas pessoas fazendo isso, que no mar, assim, é tão legal de ver você ficar vendo elas fazendo isso. É, né? Eu gosto, Olha só. eu acho, né? Diversas atividades agrícolas são realizadas de acordo com a cultura dos ancestrais, das pessoas, de uma determinada comunidade, e também conforme as técnicas disponíveis na região. Ou seja, tem gente que trabalha, no caso aqui, a pesca. Tem gente que pesca com arco e flecha, porque há muito tempo atrás, os seus ancestrais, os seus familiares mais antigos ensinaram assim. E assim eles permanecem. Certo? Olha só, no quilombo de São Brás, no município de Santo Amaro, Bahia, os homens pescam em mar aberto, amarrando as redes no fundo dos barcos. As mulheres, por sua vez, andam longas distâncias para chegar aos manguezais, onde encontram mariscos. Por isso, são conhecidas como marisqueiras. Quilombo.
lugar para onde fugiam os africanos escravizados. Na atualidade, descendentes desses africanos moram nessas comunidades, ou seja, antigamente tinha os africanos que fugiram para não ser escravizados, certo? Professora, Hoje, só um pouquinho, hoje existem as comunidades quilombos, que são descendentes, são familiares de hoje que continuam morando nessa comunidade. E muitas vezes tem muitas coisas que eles ainda fazem conforme foi ensinado. Oi, Sara. eu tava voltando de viagem e daí a gente parou num lugar pra almoçar. E daí eram de os africanos que era escravizado. Tinha onde eles faziam coisa pra tomar, tinha escola, tinha um monte de coisa. É. Tinha a casa dos brancos, o casarão. Foi bem legal. Olha que legal, né? Como se fosse num museu, né? Olha só. Então, agora nós temos na página 13 aquele item Eu Historiador, que tem algumas questões que nós vamos responder referente ao que nós acabamos de ler. Então, por enquanto, nós lemos que existem diferentes formas de trabalho, de acordo com a área rural e a área urbana de cada município. Nós vimos que existem maneiras diferentes hoje de se plantar, não é mais como era antigamente, de uma maneira só. A mesma coisa com a pesca também, né? Hoje não é da mesma maneira, existem outras formas, mas também existem comunidades que continuam da mesma maneira que antes. Então, no item Eu Historiador, nós vamos observar essa imagem. Leia essa imagem que reproduz uma obra de Cândido Portinari. Olha só. Bem bonita, né? Portinari, colheita de algodão, pintura sobre papel craft color. Tem o tamanho da tela e onde ele está, no Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro. Então, aqui do lado da tela, vocês têm as informações sobre essa tela. Lembra que eu expliquei para vocês que primeiro vem o sobrenome e depois vem o nome do artista? Olha lá, o nome dele não é Cândido Portinari? Só que do lado da tela está escrito Portinari, com letras maiúsculas, vírgula, Cândido. Nome da tela, colheita de algodão. Obra de Cândido Portinari, de 1937, representando trabalhadores em uma colheita de algodão. Então, de acordo com a leitura, responda as questões. Que atividade foi representada nessa obra? Colheita de café? Algodão. Plantação de milho? Colheita de algodão? O próprio nome da obra já diz, né? Colheita de algodão. Marca o xizinho. Eu não preciso, eu já fiz, faz área. A técnica representada na obra é utilizada há muito tempo por várias gerações ou é uma novidade? Quando se colhia algodão dessa maneira, com sacos nas costas, as pessoas colhiam com a mão, é uma técnica atual ou é uma técnica usada há várias gerações? Oi, Sofia. Que horas vai acabar a aula? Daqui um pouquinho. Hein? Essa técnica. Já é 10h17. Vamos voltar aqui para o assunto. Essa técnica, ela é usada há muito tempo atrás, por várias gerações, ou é uma técnica nova? De fazer a colheita do algodão com a mão e colocar nesses sacos? Em terceiro lugar. Eu acho que é nova. Eu acho que é nova. Acho que é antiga. Essa técnica, ela é antiga. Utilizada há muito tempo, por várias gerações. Hoje existe máquina para colher algodão. Então, marque um xizinho. Alguém falou que era nova. Alguém falou que era nova. Mas se enganou. Utilizada há muito tempo por várias gerações. Justifique a sua resposta para a questão B. Então, foi o que eu acabei de falar, né? Nós já justificamos antes. Por quê? Com base na data da obra. Olha só essa obra. Eu falei para vocês que é de 1937. Então, já faz tempo que aconteceu essa colheita de algodão. E hoje nós já sabemos também que existem outras maneiras, como nós vimos lá para plantar o alface. Da mesma maneira, o algodão. Já existem outras formas de colher o algodão. Uma forma mais rápida, né? Já existe máquina para isso.
Certo? Aham, e as máquinas são bem práticas hoje em dia. Continuando na página 14. Continuando o exercício. Pesquise outra maneira de colher esse produto atualmente no Brasil e responda as questões. Esse outro tipo de colheita faz uso de equipamentos? Quais? Sim, faz uso de equipamentos. Então, a colheita, por exemplo, aqui, ela pode ser feita por máquinas. E aí nós temos vantagens e desvantagens de usar o equipamento ou não. Certo? Então, nós vamos fazer dessa maneira. Como a chamada vai ser interrompida, eu vou mandar novo link agora para a gente concluir história e terminar a nossa aula de hoje. Então, eu vou Faltam 5 minutos. encerrar a chamada e vou abrir outra. Porque senão não dá tempo nem de copiar. Que vai acabar? Depois que nós realizarmos esses exercícios da página 14, copiarmos a tarefa. Ó, já vou mandar outro